a você que nos acompanha neste dia, no caloroso nome do Senhor Jesus. Iremos dar início ao culto lendo o livro de 2 de Crônicas, capítulo 7. Iremos ler alguns versículos salteados. Vamos começar pelo versículo 1. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo de maneira que os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor. Quando todo o povo viu o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, todos se curvaram com o rosto em terra e adoraram e deram graças ao Senhor. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Foi assim que eles disseram. No versículo 12. Uma noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi este templo como lugar para que você me ofereça sacrifícios. Se eu fechar os céus, de modo que não caia a chuva, ou se eu der ordem aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma praga, então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, neste dia queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome. Senhor, estamos diante de ti, somos meras criaturas, criadas à tua imagem e semelhança. E pedimos, Senhor, diante de ti, a tua presença neste lugar. Queremos te oferecer, Senhor, o louvor, a adoração, porque tu, Deus, mereces todo o louvor, tu mereces toda a adoração. Queremos te adorar, Senhor, porque tu és o nosso Deus, Deus onipotente, Deus onisciente e presente e todo-poderoso. Não há Deus como tu, aquele Deus que criou os céus e a terra, aquele Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. Tu és o Deus do impossível. Não há impossível para ti. Queremos trazer, Senhor, este culto como sacrifício vivo e agradável diante de ti. Queremos te oferecer e quando nós louvarmos o teu nome, sentirmos a tua presença neste lugar. Visita-nos, Senhor, neste dia, em nome de Jesus. Queremos orar também, Senhor, pela nossa nação. Com esta pandemia, meu Deus, não é impossível para ti. Tu és o Jeová que sara. Não é impossível. Oh Deus, nós confiamos em ti. Olhamos para ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. E sabemos que tu estás aqui neste lugar e tens ouvido a oração do teu povo. Em todo o mundo, o povo está te buscando, olhando para ti, Senhor, a solução de todos os problemas. Levanta-te, Senhor, do teu altar e olha, Senhor, para a tua nação, o povo que tu escolheste. Senhor, nós temos a certeza que tu estás ouvindo as nossas orações e esperamos de ti, Senhor, que possas operar, porque não há impossível. Muito obrigada, Senhor. Trazemos honras e glórias a ti, no nome santo de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Vamos dar início ao nosso culto louvando ao Senhor. Aleluia. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo,
doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Glória a Jesus, aleluia. Doce Espírito, glória ao teu nome, Jesus, aleluia. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. A tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença, oh Jesus, é o meu maior valor. A tua presença atrai o meu coração, atrai, Senhor, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai, atrai, Senhor, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Atrai o meu coração, o meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai, atrai, atrai o meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Oh Jesus, posso te tocar. Atrai, atrai, atrai o meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai, atrai, Jesus, atrai o meu coração, atrai, atrai, atrai o meu coração. Posso te tocar. Glória a Jesus, aleluia. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Ainda
neste espírito, vamos cantar o hino de Malamala, número 4. Tuarisane Rossi Yesu. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Oh, Senhor, Tu és tão bom. Este hino diz que todo mundo deve glorificar a este Deus e falar dele, das suas grandezas. Aquele que criou os céus, aquele que reina. Ele reina e Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Vamos continuar. Vamos adorar ao Senhor agora. Vamos cantar para ouvirmos a palavra do Senhor. Oh, Jesus. Glória a teu nome, Jesus.
ficar na tua presença e te conhecer.
Deus, é tão bom estar na tua presença. O povo clamou e disse que tu és bom. Senhor, tu sempre és bom. Tu és bom, Senhor. Não há como te compararmos. Tu és bom, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tudo quanto tens feito. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Saudar os amados e as amadas espectadoras e espectadores da rádio e televisão Alfa e Ômega, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados, vamos ouvir agora a palavra do Senhor que vamos compartilhar, e o tema é: o meu filho amado, a ele ouve. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 1, versículo 11. Marcos capítulo 1, versículo 11. Se começarmos no versículo 9 para percebermos melhor, assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré para a Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Agora escuta aqui. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Estamos a falar do Filho amado de Deus. Se nós formos a ver a pessoa de que estamos a falar, a pessoa de Jesus Cristo, podemos chamá-lo de homem controverso. Homem controverso por quê? Por ser a pessoa mais importante de todas as eras que mudou a história da humanidade. Ele foi sempre uma pessoa controversa. Sobre Jesus, nunca duas pessoas pensaram o mesmo. Mesmo hoje, muitos pensam diferente a respeito dele. Mesmo nós que estamos aqui a escutar, pensamos, temos muita coisa a dizer diferente sobre ele. Hoje em dia, até pessoas mais novas procuram seguir e defender ideias errôneas de filósofos que nunca os conheceram indiretamente, mas tudo isso contra Jesus Cristo. Muitos ainda procuram se intitular como Jesus Cristo, né? Outros se dão nomes de profetas, de mestres, de apóstolos, alguns de bispos, etc. Expressões cristãs, atenção, expressões cristãs. Muitas vezes, eles se distanciam uns dos outros em autoridade quando se dão esses nomes. O objetivo, na verdade, é se distanciar uns dos outros, haver classes. Mas se formos a ver Jesus disse: quem quer ser grande, seja primeiro o serviçal, seja o menor. Ele disse: não devemos querer ser assim, portanto nos distanciarmos uns dos outros. Muitas vezes as pessoas fundam religiões e usam expressões cristãs, mas nunca foram conhecidos por Deus. Portanto, muito cuidado quando procuras uma religião, muito cuidado quando procuras organizações cristãs. Essas pessoas nunca conheceram a Jesus, o caminho, a verdade e a vida, pois se formos a ver, pelos seus frutos são diferentes da pessoa de Jesus. Mas vamos ver Jesus e os críticos da sua era. Quem era Jesus para os críticos da sua era? Quando nós abrirmos a palavra do Senhor, em Mateus, capítulo 4, versículo 7, nós encontramos uma questão muito bonita. Jesus ensinando a Satanás o valor do conhecimento prático das Escrituras. Primeiro,
o diabo disse assim: se tu és o filho de Deus, logo já sabia que Jesus era filho de Deus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e te tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Agora veja a resposta de Jesus. Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que nós estamos a começar pelo mais velho. O mais velho dos críticos de Jesus. Se você é um crítico de Jesus, fica sabendo que o teu irmão mais velho já começou a fazer a primeira crítica. Este é chamado Diabo e Satanás. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Em outras palavras, sobre Jesus, não comente. Mateus capítulo 27, versículo 40 a 50 e 54. Encontramos também uma declaração aqui a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Mateus capítulo 27, versículo 40 e 54. Diz assim: e dizia: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Versículo 54. Assim diz a palavra do Senhor. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o tremor e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Mas veja só, o diabo mais velho fez uma tentação e viu que ficou ultrapassado. Agora aqui nós estamos a encontrar a quem? Estamos a encontrar o governo romano. Lembra-te do governo romano, estamos a falar do Império Mundial, aquele que dominava todo mundo, tinha a última palavra nesta face da terra, mas eles puderam, através da pessoa grande da corte, levantar-se e dizer: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 29. Já falamos de Satanás, o príncipe, não é? Da crítica sobre Jesus ou contra Jesus. Agora vamos falar dos demônios aqui. Aqui a palavra do Senhor é Mateus capítulo 8, versículo 29, nós encontramos as seguintes palavras: e eis que clamaram, até veja 28, e tendo chegado a outra margem, província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Uau! Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Quer dizer, a palavra de Deus diz que Jesus é Filho de Deus. Os demônios sabem que Jesus é Filho de Deus. Satanás também sabe que Jesus é o Filho de Deus. O Império Romano, o tempo em que Jesus nasceu, também sabia que Jesus é o Filho de Deus. Quer dizer, só você que acaba de nascer agora é que vai nos dizer que Jesus não é o Filho de Deus. Quer dizer, nós temos que deixar de ouvir o que a história dizia, o que a ciência dizia. Nós temos que deixar de ouvir aquilo que os factos estavam a dizer e ouvirmos já você que acaba de nascer. Vamos ouvir mais aqui. A multidão do seu tempo. Mateus capítulo 12, versículo 22. A multidão que viveu no tempo de Jesus. Aqui nós encontramos no versículo 22 de Mateus 12. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo que o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Agora escuta os críticos. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Sempre alguém que quer contrariar o facto verídico de Jesus ser o Filho de Deus vai trazer uma sugestão em contrário. Mas a multidão que estava presente juntou-se ao diabo, juntou-se aos principais dos sacerdotes e juntou-se aos demônios e disseram: este não pode ser filho do ser humano. Jesus é o Filho de Deus, declarado pela multidão como divino. Jesus, no Mateus capítulo 26, versículo 2, ele próprio profetizou a sua própria morte. Mateus capítulo 26, versículo 2.
E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Você que é mais velho aí, que já viveu muito, sabe quando é que vai morrer? Mas Jesus, como Filho de Deus, sabia quando vai morrer. Agora o senhor aí, profeta, sabe quando é que vai morrer? O senhor mestre aí desse lado ali, sabe quando é que vai morrer? Mas Jesus, sendo Filho de Deus, ele sabia quando é que havia de morrer. Ele sabia que vivia para morrer e dar a sua vida pelas suas ovelhas. Uau! Mataram, sabendo que ele era o Filho de Deus. Escrito na história da antiguidade, e você diz que é uma blasfêmia a gente dizer que Jesus é o Filho de Deus. Vamos ver aqui, alguém, desculpa a expressão, vamos ver aqui o testemunho de um terrorista. Uau, desculpa a expressão. Atos capítulo 9. Nós encontramos aqui um senhor chamado Saulo. Este senhor perseguia a igreja, criava terror no meio cristão. É por isso que eu disse que um terrorista, não é? Não é por maldade. Este homem destruía os cristãos. Um dia pediu cartas para perseguir até matar os cristãos. Queria acabar com o cristianismo, aquele senhor. Mas o que é que lhe aconteceu? Versículo 20. Atos capítulo 9, versículo 20. O que é que aconteceu? E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Veja só. Uma pessoa que perseguia, mas até pedir credenciais para perseguir, para matar, para destruir, para arrasar, para aterrorizar, para que ninguém pudesse ouvir mais falar sobre Jesus. Agora, o que é que nós estamos a encontrar? Este senhor agora é convertido, ele tem um encontro com Jesus, ele abre o seu coração para Jesus, ele dá uma oportunidade para Jesus, e o que é que Jesus Cristo fez? Pura e simplesmente o regenerou. Fez uma nova criatura. E quando ele foi feito nova criatura, ele começou a pregar aquilo que ele perseguia. Mas veja só, não só pregava, a palavra de Deus diz que ele esforçava-se muito. Um cristão precisa se esforçar. Uma pessoa convertida, nós vemos pelo esforço, ainda que as circunstâncias ditem ao contrário, ele se esforça para dar o seu testemunho de que ele é o Filho de Deus. Há pessoas com ideias humanas, filosóficas e nocivas quanto à fé. Mas se um dia darem oportunidade a Jesus, eles podem ser agraciados, podem ser iluminados. É possível que você também precisa de ser iluminado para se converter. Vamos ver alguns hoje aqui rejeitam essa pessoa de Jesus, não aceita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Dizem que Deus não pode ter filho, pois não tem mulher. Uau! Muito bem. Congratulations. Boa ideia aí, pá. Pelo menos você está vivo, logo pensa, não é? Deus não pode ter mulher, por não ter mulher, não pode ter filho. Agora a minha pergunta é, acreditas em Adão? Como é que Adão surgiu? Quem foi o pai de Adão? Acreditas em Eva? Como é que aconteceu? Como é que nasceu Eva? Então, essa sua crítica está um pouco ultrapassada. Precisas fazer um pouco mais de reflexão. Da mesma maneira como Jesus criou a Eva, da mesma maneira como Jesus criou Adão, então Jesus é o Filho de Deus. Deus não é humano, não pode ser entendido pela mente humana para poder saber o que é que ele pode, o que é que ele não pode. Alguns aceitam que Jesus é Deus, mas que não ressuscitou. Essa é uma nova história, sabe? Aceitar que Jesus é Deus, mas que não ressuscitou, talvez pode ir nos mostrar onde é que está o túmulo dele, então. Pode ir nos mostrar onde é que estão os ossos dele. Pelo menos como alguém que foi admirado, então pode estar guardado em algum sítio, pode nos mostrar. Essa ideia também cai por terra.
Outros dizem que não, quando chegou a vez da crucificação ele fugiu, outra pessoa foi crucificada no lugar dele. Quer dizer, essa história é uma história nova. Os que viveram com ele nunca falaram essas coisas todas. Só você que nasceu agora é que pode nos tentar convencer disso. Vai rever a sua teologia. Os depravados pregam que Jesus era um homossexual. Quer dizer, até quer cristianizar o homossexualismo. Isso é uma ideia depravada. Nunca encontramos escritos, a arqueologia nunca descobriu isso, a ciência nunca descobriu isso. Então essas são suas ideias, por favor, fique com as suas ideias, nós não precisamos dessas ideias. Ainda outros pensam que ele era um profeta, como os falsos profetas dos nossos dias. E não só isso. Dizem também que Jesus tinha muitas amantes. Não é o Jesus que nós estamos a falar. São os seus falsos profetas, porque Jesus nunca teve nenhum amante, ele viveu vida pura, porque ele veio a este mundo para fazer não a sua vontade, a vontade da sua carne, mas para fazer a vontade do nosso Deus. Senão ele não teria ressuscitado. Mas atenção, talvez precisas de uma intervenção médica ou psicológica. Porque pensar essas coisas de Jesus Cristo, eu considero que deve ser talvez uma desidratação espiritual ou cerebral. Cuidado! Se você tem esse tipo de pensamentos, precisa de procurar um médico, talvez pode lhe ajudar nessa área. Mas a pergunta é, se as autoridades do tempo em que Jesus viveu lhe hostilizaram, provocaram, inclusivamente até arranjaram falsas testemunhas contra ele. Finalmente, Mateus capítulo 27, versículo 54, eles vieram a declarar: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Se as autoridades já declararam, e você está a declarar ao contrário, a minha pergunta é, mas que idade tens tu mesmo? Será que és deste mundo? Podes nos mostrar o seu BI para nós crermos em ti? Vamos ver Jesus e a sua essência. Marcos capítulo 1, versículo 10 e 11. Vamos ver a essência da pessoa de Jesus. Marcos capítulo 1, versículos 10 e 11. Encontramos aqui alguma declaração aqui. No versículo 11. Diz assim: ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma voz que saiu do céu. Pela primeira vez nós encontramos uma voz que saiu do céu a falar de alguém, um ser humano, filho de Deus, que estava vivendo aqui nesta face da terra. Marcos capítulo 14, versículo 60. Nós encontramos que Jesus um dia de voltar, e você vai ter a resposta, vai ter a resposta das suas perguntas. Marcos 14, 60 a 65, assim diz a palavra do Senhor. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, atenção, no tribunal, levantando-se, essa é a corte máxima aqui, levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus dizendo: nada respondes que testificam contra ti? Mas ele calou-se e não respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: és tu o Cristo, o Filho de Deus, o Deus bendito? E Jesus lhe disse: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Reflita um bocadinho só. Pela primeira vez, Jesus se declara aos seres humanos que Ele é o Filho de Deus, para a condenação de todos os sinedrianos que não querem reconhecer, não querem servir a Jesus Cristo. Veja só, até sabia que podia ser o Filho do Deus bendito, mas mesmo assim o julgaram e o condenaram sem culpa. Jesus
breve vem e terás também a resposta das tuas perguntas. Se nós formos a ver em Mateus capítulo 14, há uma outra circunstância. Que tipo de natureza esse homem tinha? Esse homem, Jesus. Que tipo de natureza? Qual era a essência desse homem? Quando nós vemos aqui em Mateus capítulo 14, versículo 25, Jesus anda por cima do mar. Jesus anda por cima do mar. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, o vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Mas veja só, você no meio do terror, no meio do assusto, no meio do desespero, quando você clamar a Jesus, Ele te traz imediatamente o consolo, o conforto que tu necessitas. Sou eu, não tenhais medo, não tem mais. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda eu vir por cima, portanto, ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Veja só, este homem é divino, este homem é diferente. Sabe, quando nós falamos de Jesus andar sobre as águas, os críticos claramente vão dizer: nós até conduzimos as nossas viaturas, os nossos caminhões em cima do mar. Sim, senhor, você faz isso lá no Canadá, onde os rios secam durante meses. Sim, senhor, você faz isso talvez na Rússia, onde as águas ficam em pedra de gelo durante muito tempo. Mas, senhor, nós estamos a falar do Médio Oriente, onde não há secura de rios, onde a água não fica gelada pela natureza. Nós estamos a falar do Jesus Cristo que andou sobre as águas, homem de Deus, o divino, o ungido de Deus, o meu filho em quem tenho prazer. Essência de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 14. Nós encontramos também a essência de Jesus, um pouco mais clarificada, um pouco mais séria, um pouco mais de abrir o seu entendimento para acreditar. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de várias maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, essa palavra que muitos negam, sustentando todas as coisas, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nós estamos a falar da palavra de Deus, escritos sagrados que já foram perseguidas, que já foram vituperadas, que já foram estudadas, e chegou-se à conclusão de que essa palavra mesmo é palavra de Deus. A arqueologia chegou mesmo a dizer: essa mesmo é a palavra de Deus. Agora, veja lá se fortalece bem a sua teologia. Veja lá se volta outra vez para a escola e fazer bem o TPC sobre Jesus Cristo. Não se esqueça que antes de você nascer, havia pessoas que pensavam dessa maneira e foram transformadas. Deixaram-se iluminar, Deus lhes iluminou e eles mudaram as suas ideias. A palavra de Deus diz que há mais um testemunho na face da terra. Há testemunho sobre a pessoa de Jesus. 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 4, versículos 15, diz assim, 1 João capítulo 4, vamos ler o 14, diz assim, 13 diz que nós conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. O versículo
17, o versículo 17 do capítulo 5 diz assim: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que dele é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. No capítulo 3, versículo 7, em João, capítulo 3, versículo 7, diz assim: filhinhos, essa é uma palavra para si, filhinhos, veja uma expressão de carinho, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo assim como ele é justo, quem comete o pecado é do diabo. Se fosse eu a falar, ia zangar comigo, mas está aqui a palavra de Deus a dizer, veja o versículo 8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para resolver esse problema do pecado, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Se não pratica justiça e não ama seu irmão, você não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Deus nos deu testemunho sobre estas coisas todas que nós estamos a falar aqui. Deus nos deu testemunho sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. 1 João capítulo 5 diz assim, versículo 7. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Estás a ver a palavra? Essa palavra que nós estamos a falar, estamos a pregar e você não aceita, no céu vai encontrar a mesma palavra. Por isso que a ciência e a arqueologia aceitaram mesmo que essa é a palavra de Deus. Agora você vai encontrar essa mesma palavra. Por quê? Três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que do seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, escuta bem, quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Esse não é o seu caso, porque eu sei que os africanos todos acreditam em Deus, de uma ou de outra maneira, mas todos são crentes. Mas quem não crê em Deus é um mentiroso, porquanto não creu no testemunho de Deus, que do seu Filho Deus. Agora, qual é esse testemunho? Versículo 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E estas coisas vos escrevi para que saibais. Veja, o nosso Deus nos conduz pela sabedoria, pela graça, pelo conhecimento, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Cuidado. Se você continua com essas ideias, cuidado. Há uma palavra que nós encontramos em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Cuidado, volto a dizer, cuidado. Apocalipse capítulo 22, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Estás a ouvir isso que estamos a pregar aqui na igreja? Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi. E versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, ora vem Senhor Jesus. Agora a minha pergunta é, o que é que tu vais fazer de Jesus? Depois desse conhecimento todo, depois dessa palavra que você acaba de ouvir, o que é que você vai fazer sobre Jesus? Duas coisas podem acontecer. Rejeitá-lo e tu seres rejeitado na eternidade, diante de Deus e diante dos anjos, Jesus dizer, eu nunca te conheci. A história é sua, você que está fazendo a história. Ou então aceitá-lo. Se você aceitá-lo, ele vai te fazer filho de Deus e na eternidade tu vais morar na glória. Nós encontramos algumas passagens que testificam disso que acabo de falar. João capítulo 3, versículo 16,
diz que Deus nos amou de tal maneira que não quer que ninguém morra. Hoje podes ter a vida eterna. João capítulo 1, versículo 12, diz que hoje podes receber o poder de ser filho de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Filho de Deus não é qualquer pessoa que quer, não depende de quem quer, depende, mas é daquele que crê no seu nome e pratica a justiça. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus fez uma coisa que ninguém nunca fez. Jesus trouxe-nos uma promessa, Jesus trouxe-nos uma garantia que nenhum ser humano nunca vai nos dar. Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu era um cansado e oprimido, mas um dia fui a Jesus e hoje os meus curtos circuitos foram acertados. Tu também. As tuas cargas e os teus curtos circuitos podem ser resolvidos hoje. Mas é preciso responder a um bater da porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus está batendo a porta e é agora mesmo. Jesus diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Através desta palavra, eu acredito que alguma coisa você já recebeu aí ao ouvir essa palavra. Então, abra o seu coração para Jesus. Diga que Jesus, tu és o Filho de Deus, eu estou abrindo a porta para ti. Sabe, na verdade, Jesus sempre foi um homem controverso, como acabamos de ouvir. Nunca foi entendido pela mente humana. Jesus enfrentou pessoalmente os críticos da sua era e concluíram que ele era divino. Jesus, porém, foi provado como Filho de Deus pelo seu próprio Pai e pela palavra de Deus. O que é que tu vais fazer dele hoje? Hoje em dia muitos seguem seres humanos, ideologias e filosofias. Esses são adeptos. Jesus não tem adeptos, Jesus só tem seguidores. Jesus tem discípulos, Jesus não tem adeptos. Muitas pessoas seguem pessoas que padronizam modelo religioso, mas aquele modelo verdadeiramente encontrado em Jesus não encontramos em nenhum ser humano aqui na face da terra, dos fundadores das religiões. Senão, são promovidos pelos seus adeptos. Depois de ouvires esta palavra, o poder da decisão, como eu disse, está nas tuas próprias mãos. Nós te aconselhamos a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa fazê-lo hoje. Não deixa para amanhã. Abandone as tuas fortes convicções, que nós já provamos aqui que as tuas fortes convicções são meramente humanas, terrenas, desta mente depravada aqui na face da terra. Deus disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E você acaba de ouvir agora as palavras de Jesus Cristo. Viva com entendimento e não se deixe enganar. Deixa de andar a seguir pessoas, filosofias, organizações cristãs e siga a Jesus Cristo. Se você quer tomar essa decisão, faça agora comigo esta oração. Feche os seus olhos para não se distrair e diga comigo assim: Senhor Jesus, ouvi a tua palavra. Confesso que tu és o Filho amado de Deus, a quem devo ouvir aqui na face da terra. Senhor, entrego a minha vida nas tuas mãos. Ensina-me a te amar, a te servir e a te seguir todos os dias da minha vida. No teu nome, Senhor, te peço e te agradeço. Amém. Nós agora vamos orar por ti, porque você é muito precioso para Deus. Deus tocou no seu coração e Ele precisa de regenerar você, como fez com Saulo.
Saulo foi regenerado. Logo que ele recebeu Jesus, ele foi regenerado. Em outras palavras, nasceu de novo. Então, isso precisa acontecer contigo agora. E nós achamos que aconteceu contigo pela palavra que tu pronunciaste, convidando Jesus para entrar no teu coração, porque Jesus disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Sendo assim, nós vamos orar por ti. Senhor Jesus, eu quero te agradecer esta poderosa palavra, Senhor, que orientou, Senhor Pai Santo, o nosso interlocutor do outro lado, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor Pai Santo, por aqueles que abriram o seu coração. Na verdade, entra no seu coração e transforma as suas vidas. Nós oramos, Senhor, se é problema de enfermidade, haja cura, haja libertação completa dessas enfermidades. Se é problema, Senhor, de desespero, Senhor, haja calma, haja solução da tua parte, Senhor. Da mesma maneira como os apóstolos, Senhor Pai Santo, os discípulos tiveram medo, mas o Senhor trouxe uma palavra imediata e eles ficaram cheios de graça, de paz. Pai Celestial, receba este irmão, esta irmã, essa criança, esse jovem, essa terceira idade que nesta hora abriu o seu coração para ti, Senhor, e livra-lhe de todos os seus temores, Pai. Dá-lhe nova vida, meu Pai, em Cristo Jesus, para a glória do teu nome. Pai, muito obrigado por tudo quanto vais fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Parabéns, como uma nova criatura convertida. A partir de hoje, receba os cuidados dos seus irmãos mais velhos para cresceres na graça, através do leite racional. Quando falamos de leite racional, estamos a falar da palavra de Deus. A palavra de Deus que é o leite racional não falsificado. Cresça e seja um grande discípulo, uma discípula de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe rica e poderosamente.